Sinceramente, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Diga, me desculpa, mamãe. Me desculpa. Assistimos à primeira parte da entrevista de Savannah Guthrie no The Today Show. Esta é a primeira vez que ela fala pela primeira vez sobre o aparente sequestro de sua mãe, Nancy, de 84 anos. É incrivelmente triste, é impactante, mas também revela detalhes sobre a perspectiva dela e de sua família durante toda essa aprovação. E sim, ela aborda as acusações, as teorias de que sua família o estaria de alguma forma envolvida. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Cobrindo essa história, fica claro como é importante acompanhar as notícias, mas, com tanta parcialidade na mídia, é difícil saber no que acreditar. Por isso, apresento o patrocinador, Straight Hour News. Certo, o Straight Hour News é uma plataforma de notícias personalizada que oferece aos leitores jornalismo baseado em fatos para informar e construir confiança. A ferramenta Media Miss exibe aos leitores manchetes ausentes na mídia tradicional e oferece comentários úteis, sem sensacionalismo. O site e o app também mostram vieses, agrupando fontes por inclinação política e oferecendo total transparência. Se quer se informar melhor, acesse sun.com/sidebar ou clique no link na descrição. Este é o Straight Hour News. Deixe o drama de lado, fique com os fatos. Bem-vindo de volta ao jornalismo confiável. A entrevista de Savannah Guthrie na manhã de quinta-feira foi simplesmente de partir o coração. Foi mesmo. Não há outra maneira de descrever isso. Ela está falando em uma entrevista na TV pela primeira vez, voltando ao programa Today da NBC, para falar sobre sua mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos, que desapareceu há 54 dias de sua casa na região de Tucson, no dia 1º de fevereiro. É incrivelmente difícil de assistir, mas vou te dizer que também é importante. É importante em vários níveis. É importante pelo aspecto humano disso, porque às vezes esquecemos, no meio da investigação, dos suspeitos, das pistas, das evidências e do xerife. Esta é uma família de verdade sendo destruída por causa disso. Eles estão vivendo isso dia após dia, hora após hora. Mas isso também é importante porque nos leva à questão: o que ela e a família sabem neste momento? Como foi a experiência deles enquanto passavam pelos diferentes capítulos disso? E como isso ainda continua, o que isso nos diz enquanto estamos aqui, sem prisões, sem suspeitos identificados, sem avanços relatados no caso? Quero abordar o que ela contou para a Roda e dar contexto ao que disse. Esta parece ser a primeira parte da entrevista. A segunda será exibida amanhã, sexta-feira de manhã. Primeiro, Savannah fala sobre como ela descobriu que sua mãe tinha desaparecido. Ela respondeu: mamãe está desaparecida. E eu disse: o quê? What? Do que você está falando? Ela disse: ela se foi. Falando sobre a irmã dela. Segundo Savannah, o marido Mike estava fora da cidade no fim de semana e ela e as crianças passaram o sábado à noite fora. Ao chegarem em casa no domingo, receberam uma ligação da irmã de Savannah, Annie, e lembre-se, a informação era de que Nancy tinha visitado a casa da filha dela. Annie, na noite de 31 de janeiro, às 17h32, jantou, foi levada de volta para casa pelo genro dela, Tommaso Cione, e deixada por volta das 21h48. Viu ela entrar, foi embora. O departamento do xerife do condado de Pima indicou que a porta da garagem de Nancy fechou às 21h50. Somente em 1º de fevereiro, ela foi dada como desaparecida, após uma amiga ligar para a família de Nancy, informando que ela não foi à igreja. Uma fonte disse à Fox News que, por anos, Nancy e várias outras amigas se reuniam nas casas umas das outras para assistir ao culto virtual da igreja, que era transmitido ao vivo dessa igreja em Nova York. O departamento do xerife é alertado. Na entrevista, Savannah menciona que inicialmente pensaram que poderia ser só um episódio médico. Vou te contar algo dos bastidores. Aqui no Law and Crime, quando esse caso veio à tona, todos achamos que era isso mesmo. Aqui está o problema. Tudo mudou aí. Savannah contou para a Roda
que na casa de Nancy, as portas dos fundos estavam mantidas abertas. Eles acharam que ela poderia ter sido levada numa maca de ambulância ao hospital, por isso já ligavam para os hospitais. Não conseguiam encontrá-la. Agora, vou te dizer, houve relatos sobre arrombamento, certo? Eu não acredito que o escritório do xerife tenha oficialmente confirmado isso. Não está totalmente claro o motivo. Eles não podem afirmar isso com certeza e não vão. Podem existir detalhes do rapto de Nancy que desconhecemos e talvez não queiram revelar. Sobre deixar coisas para trás, talvez eles não tenham certeza e evitem falar, para não se contradizer depois. Ou talvez haja pontos no aparente rapto em que não parece ter havido janela quebrada ou porta arrombada, certo? E isso talvez possa fornecer uma resposta de como Nancy saiu ou foi levada da casa. Mas falando sobre deixar coisas para trás, o aplicativo do marca-passo da Nancy mostrou que ele se desconectou do celular dela às 2h28 da manhã. Os investigadores usaram um rastreador para localizar o marca-passo. Os sinais levam até um helicóptero e eles tentam achar os locais exatos. Mas o mais importante é que isso nos dá não só uma linha do tempo de quando ela desapareceu, quando aparentemente foi levada, mas também mostra o quão grave é a situação para ela. Na verdade, Savannah comentou sobre isso na entrevista, dizendo que a mãe dela estava sentindo muita dor. Ela estava com problemas nas costas, veja. Ela tentava, em dias bons, ir até a caixa de correio buscar as cartas, mas na maioria das vezes não conseguia. Então não foi um caso de ela ter saído andando por aí. Isso diferencia esse caso de outros sequestros. O que quero dizer? Em qualquer sequestro, o tempo é sempre essencial. Mas quando você tem uma mulher de 84 anos que tem problemas de mobilidade, precisa de medicação prescrita. Sim, há uma necessidade desesperada de encontrar Nancy rapidamente. Mas se ela foi sequestrada, como os sequestradores conseguiriam dar a medicação necessária para mantê-la viva? Eles teriam limitações para transportá-la ou levá-la a outros lugares. Meu colega da News Nation, Brian Anton, participou do meu programa Jesse Reborn ao vivo há algumas semanas após voltar do México. Ele foi para Nogales, 60 milhas ao sul de Tucson. A teoria era que talvez Nancy tenha sido levada para o outro lado da fronteira. E Anton, basicamente, descobriu como seria teoricamente fácil contrabandear alguém para lá, mas também que é mais fácil conseguir medicamentos lá sem receita. Para esclarecer, não há evidência definitiva dessa teoria no momento, mas ela foi investigada. Quero voltar porque Savannah também contou para Rhoda sobre o sangue do lado de fora da porta, a câmera Ring. É um aspecto arrepiante desse caso. Sim, havia gotas de sangue do lado de fora da porta da frente da casa de Nancy, e o xerife Chris Nanos, do departamento do xerife do condado de Pima, confirmou que era o sangue dela. Agora, não está claro como o sangue foi parar lá, nem quando isso aconteceu, mas lembre-se, um dos aspectos mais controversos dessa investigação é que as autoridades removeram a fita do local e, basicamente, os repórteres puderam se aproximar diretamente da cena. Eu me lembro das imagens iniciais do sangue. Sempre houve preocupação com a contaminação das evidências. Uma fonte da polícia disse à CBS News que também foi encontrado um pouco de sangue dentro da casa, o que é interessante, porque entendemos que material de DNA forense aparentemente foi encontrado na casa e enviado para testes de genealogia genética. Você sabe, árvore genealógica combinada com esforços investigativos. Isso permite chegar a um suspeito ou a suspeitos por meio de familiares. E vimos que isso teve resultados notáveis em vários casos. Veja, Brian Koberger, não ouvimos nada sobre isso, mas ainda acho que devemos ficar atentos. Pode ser uma virada no caso e pode demorar, mas não vamos perder a esperança. Câmera 2. Ok. Então, o xerife Nanos indicou que havia essa câmera de campainha na casa da Nancy, que foi desconectada a 1h47 da manhã, então lembrem-se dessas datas e do período em que tudo isso ocorreu. E o software, aparentemente, detectou alguém, talvez até um animal, em uma câmera cerca de 25 minutos depois. Isso, novamente, de acordo com Nanos. Agora, essa é a parte que já mostramos antes, e que é tão perturbadora. Porque depois de todo esse tempo, Savannah disse, nós não sabemos de nada, ou seja, eles não sabem de mais nada sobre o que aconteceu com Nancy. E isso é especialmente de partir o coração
quando Savannah parece se perguntar se a mãe dela foi possivelmente sequestrada por causa dela. E alguém pensou: ah, aquela garota, aquela mulher tem dinheiro. Podemos ganhar dinheiro rápido. Quer dizer, isso faria sentido, mas a gente não sabe. Mas sim, provavelmente é isso mesmo que é. Difícil demais suportar pensar que fui eu quem trouxe isso para o lado da cama dela. Que é por minha causa. É muito difícil pensar nisso. É muito difícil ouvir isso. Sabe, como ela disse, basicamente, é demais para suportar. Acho que essa é uma ótima maneira de explicar. Infelizmente, essa tem sido uma teoria. Por que levar a mãe de um famoso apresentador de TV? Foi um assalto mal sucedido, algo direcionado ou invasão domiciliar? Houve pânico? Eles sabiam que era a casa da Nancy? E a outra teoria também. E eu odeio dizer isso, mas preciso mencionar, porque alguns investigadores que se perguntam se isso foi uma operação sádica e direcionada, alguém que sente prazer em ver essa família passar por isso, assistindo ao que estamos mostrando agora. Quero dizer, por que não pegar o dinheiro? Lembra disso? A família de Savannah ofereceu uma recompensa de $1 milhão. Dá uma olhada. Se é isso que tem que ser, então nós vamos aceitar. Mas nós precisamos saber onde ela está. Nós precisamos que ela volte para casa. Por esse motivo, estamos oferecendo uma recompensa da família de até $1 milhão. Por qualquer informação que nos leve ao seu resgate. Ela sugeriu ligar para a linha de denúncias de forma anônima. E Savannah, na entrevista dela com Roda, disse que, pelo que ela entende, muitas das cartas de resgate que apareceram. Há várias reportagens sobre isso. Ela acredita que eram falsas e disse: uma pessoa que enviaria uma carta de resgate falsa precisa olhar para si mesma. Eu acredito que as duas cartas que recebemos e as quais respondemos, eu tendo a acreditar que essas são reais. Savannah também foi questionada sobre as imagens assustadoras da câmera da campainha mostrando aquele homem mascarado. Lembre-se, o diretor do FBI, Kash Patel, e o departamento do xerife do condado de Pima divulgaram imagens de vigilância e vídeo desse indivíduo fora da casa de Nancy. E eu não consigo imaginar que é quem ela viu ao lado da cama. Eu não consigo. É demais. Sim. Então vou te dar um pouco mais de contexto a esse indivíduo. As autoridades descreveram anteriormente esse indivíduo como um homem de porte médio, com cerca de 1,75 m a 1,78 m de altura, mascarado, usando uma mochila, luvas, lanterna, aparentemente tentando manipular ou cobrir a câmera com folhagem. Eles recuperaram dados das câmeras de segurança residencial. Foi relatado que esse indivíduo estava carregando uma mochila preta de trilha Ozark Trail de 25 litros. Em certo momento, autoridades afirmaram que as roupas e principalmente a máscara facial podem ter sido compradas no Walmart ou até mesmo no Walmart Online. Os investigadores analisaram imagens das câmeras dos Walmarts locais e, segundo o xerife Nanos, também obtiveram registros da compra da mochila. As luvas foram um contratempo. Lembre-se, autoridades recuperaram luvas pretas, provavelmente usadas pelo suspeito, a 3 quilômetros da casa de Nancy. Parecem ser as mesmas. Eles analisaram o perfil de DNA, mas não encontraram uma correspondência no CODIS, certo? Aquele grande banco de dados do FBI com pessoas que foram presas por algum crime. O DNA foi enviado. Milhões de perfis de DNA e nenhum resultado. E aí, recentemente, saiu que o DNA nessas luvas foi associado a um funcionário de restaurante da região, mas não foi considerado parte da investigação. E, aliás, os dados recuperados da câmera, sabe? O xerife Nanos disse que o Google contou para ele que uma das imagens de vigilância poderia ser do dia 11 de janeiro. Isso aconteceu dias antes do desaparecimento da Nancy. Sempre suspeitaram que alguém observava a casa. Bem, desde então,
Nanos indicou que o Google retirou seu apoio a essa afirmação, voltou atrás nessa declaração. Segundo o xerife, o Google afirma que talvez nunca saibamos as datas exatas em que uma imagem foi tirada. Então ainda não está claro se essa figura mascarada estava realmente na casa da Nancy, sabe? Antes do rapto ou não. Foi dito que o FBI analisava compras de armas em lojas de Tucson, mas não ouvi mais sobre isso. O interessante está na entrevista com a Roda. Savannah falou bastante sobre sua família, destacando como são incríveis, fortes e sempre estiveram em sintonia. Ela disse que ninguém cuidou melhor da mãe do que a irmã e o cunhado, e ninguém a protegeu mais do que o irmão. E nós a amamos, e ela é a nossa luz brilhante. Ela é a nossa matriarca. Ela é tudo o que temos. Meus irmãos são incríveis. Somos uma unidade. Falei que meu irmão é brilhante, mas minha irmã também é. E possui dons especiais de intuição, fé, linguagem, profundidade e coração. E eu sinto que nos unimos com todos esses dons lindos que vieram da nossa mãe e do nosso pai e de Deus. E fizemos o nosso melhor para encontrar as palavras certas para dizer. E eu não postei nada, nem disse nada, que nós três não tivéssemos decidido juntos. É surreal. Como é possível que a gente tenha que fazer um vídeo falando com um sequestrador que levou uma mulher de 84 anos no meio da noite, de pijama, sem sapatos, sem os remédios dela, essa senhorinha tão pequena? Ela disse que ficou aliviada com o vídeo do cara mascarado, pois havia muitas teorias na internet sobre o envolvimento da família dela. E a resposta dela para essa especulação é a seguinte: E isso só acumula dor sobre dor. Não há palavras. Não há palavras. sim, então é por isso que, para mim, parece que ela está fazendo essa afirmação e dizendo que eles sempre estiveram juntos. Não é surpreendente que ela esteja dizendo isso, porque quando você olha os vídeos deles juntos, esses vídeos não teriam sido feitos se houvesse qualquer indicação de que alguém daquela família era suspeito. E para deixar claro, o xerife Nanos indicou que todos os membros da família Guthrie e seus cônjuges foram descartados como suspeitos, dizendo que a família tem sido apenas cooperativa e gentil, e são vítimas neste caso. Sugerir o contrário não é apenas errado, é cruel. E para te dar uma ideia do que ela quer dizer, sabe? A família estando em sintonia, você deve se lembrar disso do dia 7 de fevereiro, quando Savannah está sentada com seu irmão e irmã. Recebemos sua mensagem e entendemos. Nós imploramos agora para que você devolva nossa mãe para nós, para que possamos comemorar com ela. Essa é a única maneira de termos paz. Isso é muito valioso para nós e nós vamos pagar. E mais uma vez, a presença da irmã dela foi tão importante porque havia muitas teorias e especulações online de que, de alguma forma, o cunhado dela, certo, o marido da Annie, Thomas O, estava de alguma forma envolvido. Mas como você pode ver pelas autoridades, como você pode ver pela Savannah, não há nenhuma evidência que sugira isso de forma alguma. Agora, como você sabe, qualquer pessoa que tenha acompanhado esse caso sabe que surgiram muitas perguntas sobre como o caso foi conduzido, a investigação. Mencionei a cena do crime, perguntei quando o FBI foi chamado, se o departamento do xerife do condado de Pima coordenava bem com o FBI e para onde iam as evidências. E neste momento, enquanto falo, há um esforço para destituir o xerife Chris Nanos. Na verdade, a organização dos agentes do xerife do condado de Pima emitiu um voto unânime de desconfiança contra Nanos, dizendo em um comunicado que aprovaram por unanimidade uma moção de desconfiança contra o xerife Chris Nanos e pediram sua renúncia. Eles também citaram o histórico disciplinar de Nanos como outro motivo para removê-lo do cargo. Na entrevista, Rhoda perguntou a Savannah como sua família se sentiu em relação à forma como a investigação foi conduzida. Savannah respondeu: ainda está em andamento. As pessoas trabalharam incansavelmente e vemos isso. Mas precisamos de respostas. Não podemos ficar em paz sem saber. E ela terminou essa parte da entrevista com isso. Nunca é tarde para fazer o certo. E nossos corações estão voltados para isso. E isso vem logo após
A família divulgaram um comunicado há apenas alguns dias e ele diz, abre aspas, somos profundamente gratos pelo apoio dos vizinhos, amigos e do povo de Tucson. Agora, todos somos uma família. Continuamos acreditando que são os moradores de Tucson e a grande comunidade do sul do Arizona que tem a chave para encontrar uma solução para este caso. Alguém sabe de algo. Alguém nesta comunidade pode ter informações sem saber que são importantes. Esperamos que as pessoas busquem em suas memórias, especialmente em relação aos períodos-chave de 31 de janeiro e as primeiras horas da manhã, de 1º de fevereiro, assim como o fim da noite de 11 de janeiro. Solicitamos urgentemente a atenção renovada desta comunidade para o caso de nossa mãe. Consultem câmeras, gravações, diários, mensagens, observações ou conversas que possam ter relevância. Nenhum detalhe é pequeno demais. Pode ser a chave. Sentimos falta da nossa mãe a todo momento e não teremos paz até ela voltar. Não conseguimos viver o luto, só sentimos dor e ficamos nos perguntando. Nosso foco é encontrá-la e trazê-la para casa. Queremos celebrar sua vida linda e corajosa, mas só poderemos fazer isso quando ela estiver em seu local de descanso final. Obrigado por continuarem orando sem cessar. Assinado, a família Guthrie, Cameron, Christine, Tomaso, Savannah e Michael. Agora eu tenho que acreditar, e veremos o que é a parte 2 amanhã, mas eu tenho que acreditar. Savannah Guthrie decidiu fazer essa entrevista não só para compartilhar seu lado da história, para corrigir possíveis mal-entendidos das pessoas e manter isso em evidência. O ciclo de notícias muda rapidamente. Há tanta coisa acontecendo no mundo agora que, embora essa história tenha dominado as manchetes por um longo período, agora está ficando em segundo plano. E me parece que, para obter respostas, para conseguir uma resolução, para que as pessoas realmente olhem para os materiais que possam ter em sua posse, pode ser necessário algo assim. Declarações como essa, entrevistas como essa, fazem com que as pessoas olhem novamente para o caso, porque parece que, neste momento, o público pode ser a chave para descobrir o que aconteceu. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode nos acompanhar no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram e assista ao meu programa Jesse Weber Live na News Nation, de segunda a sexta, às 23h leste. Até a próxima, pessoal!